Apóstolo Paulo, terceira viagem missionária, parte 4. Nós podemos ver aí um mapa da terceira viagem missionária. A parte em vermelha é a parte da ida, em que Paulo sai da Antioquia, da Síria, e passa por todas as cidades onde ele esteve antes e para em Éfeso. De Éfeso ele faz todo esse caminho, vai para Macedônia, vai para Corinto. De Corinto ele volta a Macedônia, para em Troade e de lá vai a Mileto e volta parando em Tiro e dali vai para Jerusalém e não vai mais para Antioquia da Síria. Agenda estabelecida no céu. A terceira viagem missionária está relatada no livro de Atos, do capítulo 18, versículo 23, ao capítulo 21, versículo 15. Ela se inicia aproximadamente no ano 54 depois de Cristo, que foi mais ou menos 4 anos após o Concílio de Jerusalém. Aquele concílio em que eles determinaram que os gentios não precisavam ser circuncidados, porque aquilo era apenas para os judeus, era coisa de cultura do povo judeu, e que a partir de Cristo havia liberdade e a circuncisão, conforme Paulo sempre nos fala, é no coração e não mais na carne. E lá em Éfeso, para onde ele ficou pouco mais de 3 anos. Ele também parte, como nas outras viagens missionárias, na primeira e na segunda, da Antioquia da Síria, que é esse espaço aqui. Dali ele passa por todas as cidades que ele já tinha evangelizado. Isso está em Atos 18, versículos 22 e 23. E nessa terceira viagem, ele se fixou em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E era também uma das maiores cidades do mundo. E por ali passavam várias pessoas vindo de diversos lugares, inclusive pelo Porto e de outras cidades também. Nessa cidade havia o Templo de Diana, que na época era uma das 7 maravilhas, do mundo antigo. Era um templo muito bonito, mas a cidade era idólatra. Era um centro de magia, onde havia feiticeiros e várias pessoas praticavam magia. Por isso era um canteiro fértil, para Paulo evangelizar. E ele chega ali, começa a evangelizar e fica 3 anos pregando o arrependimento e a fé, tanto aos judeus quanto aos gregos. Paulo não era só um pregador, ele era um evangelista e mestre. Ele, além de pregar, ele ensinava, porque vocês estão lembrados que ele fez meio que um intensivo por 3 anos na Arábia, em que ele analisou profundamente o Antigo Testamento e a partir dali, quando ele ia nas sinagogas, o objetivo dele era provar o que estava no Antigo Testamento, que profetas diziam que viria o Messias e que Cristo era esse Messias. Ele provava através do Antigo Testamento que tudo já estava escrito, que apenas os sacerdotes não viram. Os fariseus não viram e condenaram Jesus, mas ele
estudou isso tudo, fez uma grande análise do Antigo Testamento e passou a provar que muita coisa que estava escrito no Antigo Testamento comprovava que Cristo era o Messias, principalmente Isaías, né? No capítulo 53, não há como não vermos, imaginarmos que Isaías estava aos pés da cruz e muitos anos antes daquilo acontecer. Então, Paulo observou tudo isso e também usou muita coisa do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias esperado. E Paulo, nesses lugares por onde ele andou, ele enfrentou feras. A palavra não diz exatamente que feras. Pode ser feras, homens e demônios, algo assim. As suas tribulações foram muitas e maiores que as suas forças. E ele mesmo fala, a ponto de desesperar da própria vida. Então nós vemos um derramamento do Espírito Santo naquela cidade, que está em Atos 19, dos versículos 1 a 7. Porque até então aquela cidade já tinha ouvido falar sobre o batismo de João Batista. O batismo de João Batista, ele fala do arrependimento. É um batismo apenas de arrependimento. Mas o próprio João Batista falou que viria alguém que os batizaria com o próprio Espírito Santo. E depois de Paulo pregar para esse grupo, que até então só tinha o batismo de arrependimento, mas não tinha o batismo do Espírito Santo, eles receberam então o Espírito Santo. Esse grupo recebeu o Espírito Santo e profetizaram e falaram em línguas, comprovando que realmente estavam salvos e que haviam nascido de novo. Isso nos mostra que a dispensação da graça, esse tempo que nós vivemos da graça, ele está ligado ao mundo gentílico, ou seja, é para todos, é para os gentios e não apenas para o povo de Deus, que eram os hebreus. Jerusalém era cidade dos judeus. Samaria já era uma cidade mista, tinha judeus e tinha gentios. E Éfeso era uma cidade totalmente gentílica. Então, Paulo nos mostra que o evangelho, ele é multirracial, porque ele vai atender a qualquer raça, qualquer nação. É multicultural, porque também atende a qualquer cultura, e internacional, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Em Atos 19:10, diz assim, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo fica ali muito tempo pregando, mas ele não fica somente parado em Éfeso, ele vai para toda a Ásia Menor. E as cidades ao redor de Éfeso, as menores ao redor de Éfeso, onde ele vai pregar também nas sinagogas. E Paulo enfrenta e sempre enfrentou perseguição. E como a perseguição vinha principalmente dos judeus que haviam na sinagoga, ele deixa a sinagoga e escolhe uma escola, um local que servia de escola, para pregar e ensinar o evangelho, o simples e puro evangelho de Cristo. Isso causa um grande avivamento na cidade. E o avivamento, quando ele vem,
Ele não fica só ali naquela cidade, ele transpira para fora, ou seja, ele vai para diversos locais, porque quando a pessoa é impactada pelo evangelho, a igreja é impactada, ela sai das quatro paredes. E aí todos os cristãos que se arrependem, eles vão a outros lugares também pregando o evangelho. E assim o evangelho vai crescendo e o número de cristãos vai aumentando. E com Paulo, os enfermos são curados, como está em Atos 19, versículos 11 e 12, porque Paulo prega aos ouvidos e também aos olhos. Esse versículo diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, Paulo, ele tanto prega aos ouvidos através da palavra, quanto aos olhos, porque lhe é permitido fazer alguns milagres. Deus, através dele, faz milagres e cura muitas pessoas. Então, muitos são perdoados e salvos, mas também muitos são curados e libertos. E era Deus pelas mãos de Paulo. Paulo não dá glória a ele mesmo. Ele diz em Atos 19, versículo 11 e 12, e Deus pelas mãos de Paulo, Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, aquilo que ele usava, as pessoas pediam e pegavam, para que, ao passar um lenço numa pessoa enferma, essa enfermidade fugissem das suas vítimas. E também os espíritos malignos se retiravam daquela pessoa. Esse era o trabalho de Paulo. E Paulo é conhecido tanto no céu como no inferno, como nós vemos em Atos 19, de 13 a 17. Essa é uma passagem em que haviam falsos exorcistas, judeus exorcistas, que tentam tirar os demônios, assim como Paulo, né? Eles tentam tirar os demônios das pessoas. E aí no versículo 15 a palavra diz: mas o espírito maligno que estava na pessoa que eles estavam tentando exorcizar, lhes respondeu, a esse grupo de judeus: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Portanto, nós vemos que os demônios conhecem Jesus e também Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, os espíritos malignos conheciam Paulo e sabiam que o poder de Paulo vinha de Cristo e de Deus. Mas eles não conheciam aqueles falsos exorcistas, né? Por isso eles saíram envergonhados e subjugados. Além de não conseguir o exorcismo, foram envergonhados, porque fugiram nus e feridos. E assim o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E os cristãos confessavam os seus pecados. Isso está em Atos 19, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles não denunciavam obras dos outros, mas as deles. Quando há um avivamento, tem que haver
a confissão de pecados e mudança. É necessário, para se comprovar que houve um avivamento, que as pessoas se arrependam, que saibam que são pecadoras e que mudem o seu comportamento. E isso é o nascer de novo. E o avivamento é uma grande quantidade de pessoas nascendo de novo, crendo e sendo transformados. Então, eles confessavam os seus próprios pecados. E lá, nessa cidade, dessa forma, os laços do ocultismo foram totalmente rompidos, como está em Atos 19, versículo 9. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Imaginem livros de magia que chegaram a 50.000 denários. Um denário era o que um trabalhador recebia por dia. E 50.000 denários, 50.000 dias trabalhados, era quanto valia aqueles livros que foram queimados em praça pública. Isso era a fé cristã contra o ocultismo. Era Cristo contra os demônios. Era o santuário de Deus contra os ídolos. E era a luz contra as trevas. E assim a palavra de Deus crescia poderosamente, como está em Atos 19, versículo 20. E o crescimento, ele não depende de uma pessoa, ele vem de Deus, é através da palavra e da igreja. Porque quando há crescimento, mas que não houve a palavra de Deus para converter, esse crescimento não vem de Deus. E hoje nós vemos, em muitas igrejas, pessoas que é o que chamamos de crentes nominais, cristãos nominais, que não foram verdadeiramente transformados. Muitos porque só vão à igreja, porque praticam a religiosidade, porque nasceram e foram criados em uma igreja, porque são filhos de cristãos, o que não quer dizer que sejam verdadeiramente salvos. Então, nem sempre, quando há um crescimento na igreja, esse crescimento diz respeito a pessoas salvas. O crescimento pode acontecer por muitos que desejam ir para a igreja e se tornarem pessoas religiosas e cumprir aquilo que a igreja determina, mas o coração ainda não foi circuncidado, ainda não nasceram de novo. Então, para que haja um verdadeiro crescimento, é necessário nascer de novo. É necessária a confissão de pecados e uma mudança que vem de Deus. Isso é obra de Deus e o homem jamais pode conseguir. E Paulo pregava a mensagem, sempre sem mudar a mensagem. Não devemos mudar a mensagem do Evangelho. Os pastores devem saciar as pessoas com o pão vivo, que é Cristo, sempre falando de Cristo. Então, Paulo retorna à sua base e enfrenta uma perseguição implacável que está em Atos 19, dos versículos 21 a 40. Esses problemas que houve em Éfeso foram baseados em interesses religiosos e financeiros, porque havia um homem chamado Demétrio que fabricava estátuas de Diana. Só que, como a maioria das pessoas estavam convertidas a Cristo, elas não compravam mais estátuas.
Assim como queimaram os livros de magia, também abandonaram ídolos e estátuas, principalmente as de Diana, que eram vendidas em grande quantidade na cidade. E isso causou um alvoroço entre esses fabricantes, entre esses comerciantes. E um alvoroço na cidade, porque as pessoas, uns falavam, não, eu não vou comprar estátua, porque agora eu sou cristão, eu não posso mais idolatrar essa deusa, eu não posso mais aceitar essa deusa. O meu Deus é o Senhor, e o Senhor é Jesus. Então, tudo isso causou aquele alvoroço por interesses religiosos, porque os comerciantes que estavam perdendo dinheiro queriam manter a religiosidade do templo de Diana para não perderem mais do que já estavam perdendo, e também das pessoas que haviam sido salvas. E isso tudo só terminou com a intervenção de um escrivão. Houve uma briga bem feia e o escrivão teve que intervir. Então, depois desse alvoroço passar, Paulo foi para Macedônia, como está em Atos 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, ele esteve na Macedônia e, depois de exortar esses discípulos, ele se dirigiu à Grécia e foi para Corinto. E novamente ele estava aqui em Éfeso e novamente ele passou por todas as cidades por onde havia ido anteriormente, até chegar em Corinto. E como ele tinha que navegar pela Síria, porque ele já pensava em voltar a Jerusalém, como ele tinha que navegar pela Síria, ele volta novamente pela Macedônia. Esse item preto é a volta dele. Ele chega em Corinto, nessas setas vermelhas, e volta através das setas pretas. Volta para Macedônia, como está em Atos, capítulo 20, versículo 3. Em todas essas cidades, os judeus sempre foram contra Paulo. Sempre perseguiram Paulo porque muitos não aceitavam muitas coisas do cristianismo. Então, ele voltando, chega aqui a Troade, ou Troas, como algumas bíblias constam. Ele chega a Troade e acompanharam Paulo nessa caminhada Sópater, da Bereia, como está em Atos 20, versículos 4 e 5, Aristarco e Segundo, que são de Tessalônica, Gaius de Derbe e Timóteo. Já Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia, foram na frente e esperaram Paulo em Troade. Então, navegando de Troade, Paulo passa por Quios, aportou em Samos e finalmente chegaram a Mileto, aqui, como está em Atos 20, versículo 15. Depois ele passa por Chipre. Chipre é esse pedacinho aqui. Ele passa por Chipre e chega em Tiro, como está em Atos 21, versículo 3. E de Tiro ele volta para Jerusalém. Ele não vai mais para Antioquia da Síria, como ele fez. De Jerusalém, ele voltou para Antioquia da Síria e dali ele partiu para outra viagem.
mas essa ele não vai para Antioquia, ele vai somente para Jerusalém. Despedida de emoções. Após 3 anos enfrentando lutas com feras humanas, pessoas e demoníacas, Paulo finalmente vai a Jerusalém. E qual era o intuito dele ir a Jerusalém? Levar ofertas para os pobres. Essas ofertas vinham das igrejas que ele tinha plantado, da Macedônia, da região da Acaia e também as igrejas da Ásia Menor. E ele levava para aqueles pobres que precisavam na Judéia. Ele fez uma promessa com Jerusalém de nunca esquecer dos pobres daquela cidade, como ele nos fala em Gálatas 2, versículo 10. Então, em Troades, ou Troas, houve o milagre de Eutico, como está em Atos 20, de 7 a 12. E a palavra diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aí diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Morreu, né? Caiu e morreu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então esse foi um milagre que Deus, através de Paulo, fez, ressuscitando Eutico. E ele vai para Jerusalém, sabendo que ele encontraria tribulação e cadeias. Atos 20, versículos 22 e 23 diz: e agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, o próprio Espírito assegurou a ele que ele seria preso, que ele enfrentaria tribulações e cadeias. Então ele chama, antes de partir, os presbíteros de Éfeso. E eles se reúnem no porto de Mileto e Paulo dá a eles as últimas instruções. E ele diz em Atos 20, 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então eles se ajoelham e oram, e abraçam e beijam Paulo. Essa passagem é muito linda e vale a pena ser lida. Ela está em Atos 20, dos versículos 18 a 40. Paulo se despede com muita emoção daqueles a quem ele esteve durante 3 anos, que teve muitos laços afetivos. E ele diz que eles não mais o veriam, porque o próprio Espírito já havia avisado isso a ele. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E aí nós vamos ver os compromissos de Paulo. Paulo tinha 7 compromissos. O primeiro compromisso era com Deus.
não com a obra de Deus, mas primeiro com o Deus da obra. Seu compromisso era primeiro com Deus e depois com a obra. Antes ele tinha um relacionamento com Deus, depois ele ia para o trabalho, que é o que nós devemos fazer. Antes ter um relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus, e depois participar do nosso ministério, do nosso trabalho. Primeiro andar com Deus e depois fazer a obra. Isso tudo sem projeção, sem aplausos, sem condecorações. E Paulo era assim, simples. Ele não queria aplausos, ele não se gabava daquilo que ele era, do que ele fazia, do que ele vivia. Ele era simples, humilde e firme na pregação do puro e simples evangelho. E ele só brigava quando alguém queria mudar o evangelho que ele tanto defendia. E o verdadeiro pastor, o verdadeiro evangelista, ele não depende de elogios. Ele também não desanima com as críticas que são feitas a ele. Ele não teme ameaças e também não teme perseguições. Não teme homens, nem o mundo, nem o diabo. O intuito dele é servir com profunda humildade. E Paulo sempre foi assim, sem arrogância, sem orgulho e sem holofotes. Porque sem humildade nós deixamos Cristo e estaríamos glorificando a nós mesmos. E isso seria construir uma nova Torre de Babel, né, para cada um de nós. O mundo desperta uma animosidade e uma hostilidade para com Paulo. Ele recebeu ameaças, açoites e prisões. Foi preso várias vezes. Os judeus sempre tramaram ciladas contra Paulo. Ele enfrentou inimigos reais e ocultos. E Deus o mandou várias vezes para o deserto, porque Deus nos treina exatamente quando estamos no deserto. Então, o segundo compromisso de Paulo, além do compromisso com Deus, era com ele mesmo. Ele cuidava de si mesmo antes de cuidar do rebanho, porque ele tinha que estar bem para poder cuidar do rebanho. E ele estava sempre vigiando para não praticar aquilo que ele condenava aos seus discípulos, aqueles que aprendiam com ele. Ele estava sempre vigiando para não praticar aquilo que ele ensinava. Ele tinha integridade e isso é fundamental. Ele ser uma pessoa íntegra, correta, que jamais se desviou daquilo que ele aprendeu. O terceiro compromisso de Paulo era com a palavra de Deus. Ele ensinava somente e toda a Bíblia. Somente a Bíblia e toda ela, provando que o Messias era Jesus. Ele pregava a mensagem de Deus através da palavra. Paulo pregou para a salvação, como está em Atos 20, versículo 21. E também ensinou com fidelidade, como está em Atos 20, versículo 20. Ele ensinava sempre a mensagem da cruz, sempre de forma fiel, sem mudar nada. E ele gerava filhos espirituais e também nutria esses filhos com o alimento espiritual. O verdadeiro pastor e evangelista e pregador, ele tem alegria de ensinar.
sempre, mas tanto a uma multidão, como Paulo fez várias vezes, mas também a poucas pessoas. Não importava se fossem muitos ou poucos. Alguns pregadores hoje só querem pregar para um auditório cheio. Eles se importam em pregar para 4, 5. Paulo não, ele pregava para qualquer um. E o próprio Senhor Jesus pregava às vezes para uma pessoa. E os seus melhores sermões foram para uma só pessoa, como o da mulher samaritana, né? Foram grandes sermões do Senhor Jesus. E a motivação de Paulo estava em Deus. O quarto compromisso de Paulo era com os valores do ministério. Atos 20, 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ele não se importava com a vida. O que importava para ele era completar a carreira, pregar o evangelho, terminar o ministério. Esse ministério que ele recebeu do próprio Senhor Jesus e que ele tanto defendia. Então, para pregar é necessário a vocação ou o chamado, né? Uma abnegação de fazer largar tudo para lá e se concentrar apenas na pregação. E também a paixão pela palavra, pelo Cristo, pela cruz. O coração de Paulo não estava nas vantagens que ele podia adquirir. Ele sempre esteve pronto a sofrer perseguições e privação. Inclusive, o próprio Senhor Jesus já tinha avisado a ele que cumpriria a ele sofrer pelo Evangelho. O quinto compromisso de Paulo era com a Igreja de Deus. Ele queria cuidar de todas as ovelhas, como está em Atos 20, versículo 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, o Senhor Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Então, ele devia. Então, o pregador, os evangelistas, os presbíteros deviam cuidar de todas as ovelhas. Porque, na verdade, existem ovelhas que se rebelam, né? E elas fogem do cajado do pastor. Então, o pastor muitas vezes vai atrás e resgata. Não devemos esquecer do Senhor Jesus, que vai buscar a ovelha perdida. E as 99 ficam lá. Mas ele vai buscar aquela que se perdeu. E existem ovelhas que ferem o pastor, mas também tem outras que são o deleite do pastor, que são obedientes, que são maravilhosas, que têm amor de sobra. E o pastor, ele tem que saber que ele não é o dono do rebanho, mas ele é servo, como está em Atos 20, 28 também. Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja é de Deus e ele é servo dessa igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro e é a menina dos olhos de Deus. Então, é necessário proteger o rebanho de ataques internos e externos, como ele fala nos versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, aqui ele fala sobre falsos mestres, sobre heresias que iam surgir e até mesmo dentro da própria igreja. Homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Então, dentro da própria igreja, haveriam lobos vorazes, falsos mestres, heresias. E o sexto compromisso de Paulo era com a honestidade financeira. Paulo sempre trabalhava com abnegação e nem sempre o seu trabalho era custeado pelas igrejas. A igreja de Corintos não costumava atender às necessidades de Paulo, mas ele sempre repete o que o Senhor Jesus falou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Um pastor não deve estar motivado pelo dinheiro, conforme ele ensina em Atos 20, versículos 33 e 34, em que ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, ele nunca cobiçou, ele nunca fez nada pelo dinheiro. E quando precisava, que ele não tinha recursos, Paulo ia trabalhar. Ele construía tendas, né? Então, ele ia trabalhar e nós vemos isso no livro de Atos. Então, o homem deve ser sempre generoso, de mãos dadivosas e de bolso aberto. Esse é o retrato do verdadeiro cristão. E outro compromisso de Paulo, o sétimo, é com a afetividade. Se nós formos olhar o capítulo de Atos, em que houve a despedida emocionada, nós vamos ver que os presbíteros se abraçaram, beijaram-se e choraram. Em Atos 20, 36, 38, que diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Paulo forma fortes elos de amizade com aquele povo. E a intensidade do afeto que eles tinham por Paulo é demonstrado na despedida dele, como está em Atos 20, 29 e 30. O amor tem que ser verbalizado e demonstrado. Devemos falar ao nosso próximo: eu amo você, e demonstrar. Porque hoje a maioria das pessoas está seca, como se fosse um deserto, não demonstram carinho, não demonstram afeto, não demonstram amor. Mas Paulo aqui nos mostra que nós devemos verbalizar esse amor. Hoje nós não choramos, não demonstramos as nossas emoções, fica tudo escondido por dentro e você nunca sabe o que o seu irmão está precisando naquele momento, porque ele não demonstra as emoções e você também não demonstra. E às vezes a necessidade do seu irmão que está próximo a você, que está ao seu lado, pode ser só um simples abraço, que já é um grande conforto. Mas as pessoas não se ligam nisso mais. Como o Senhor Jesus falou, o amor de muitos esfriará.
Por isso, Paulo nos deixa esse exemplo de verbalizar o amor, de demonstrar. Ele sempre falava a todas as igrejas que amava a todos e que aguardava que eles crescessem cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Nós vemos isso em todas as cartas de Paulo. Ele demonstrava, verbalizava em suas cartas e pessoalmente esse amor. Mas muitos líderes hoje não conseguem fazer isso. Muitos pastores não conseguem demonstrar o amor pelas suas ovelhas. Quer dizer, as ovelhas de Cristo, né? Eles não entendem a força terapêutica que tem a afetividade, como aqui nós vemos em Paulo. Ele sempre demonstrou tanto amor que na hora da despedida eles ficaram principalmente tristes porque Paulo havia dito que eles não mais o veriam. Em Atos 20, versículo 37, diz assim: Então houve grande pranto entre todos aqueles que estavam se despedindo de Paulo, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera. O que ele dissera para eles? Que não mais veriam o seu rosto. Então, por isso, eles sentiram, ficaram tristes, prantearam, abraçaram Paulo afetuosamente e o beijaram, porque sabiam que não mais veriam o seu rosto. E assim acompanharam-no até ao navio. Conclusão: o apóstolo Paulo foi sempre um exemplo para nós de como devemos ser como cristãos. O nosso maior exemplo é Jesus, mas Paulo seguiu a Jesus e colocou em suas cartas e em seus ensinamentos como devemos agir e demonstrou ele mesmo através dos ensinos que nos deixou. Nós devemos ter abnegação, como ele teve, e sofrimentos, e como Paulo sofreu. Mas desistir jamais, isso não passava pela cabeça de Paulo e também não deve passar pela nossa. Porque as prisões que o próprio Paulo sofreu contribuíram para o crescimento da palavra e da igreja. Porque se ele não estivesse preso, ele não escreveria as suas cartas, ele não escreveria as cartas tão poderosas que até hoje nos instrui. Imaginem se não tivéssemos Romanos, se não tivéssemos Filipenses, se não tivéssemos Gálatas, se não tivéssemos Efésios, mas foi a prisão de Paulo que contribuiu para que ele deixasse todo esse ensinamento, todos esses exemplos, todas essas regras para a igreja. E isso é o que temos hoje. Se Paulo não estivesse preso, não teríamos essas cartas e esses ensinamentos. Então, Paulo, mesmo preso, ele contribuiu para o crescimento da igreja e ele mesmo diz: a palavra não pode ser algemada. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus continua, e realmente continuou com as cartas que ele escreveu e que hoje nós as estudamos. E quantos ensinamentos elas contêm para o verdadeiro cristão. Paulo ficou entristecido várias vezes por várias coisas, mas nunca foi derrotado. E ele, com toda a sabedoria que ele tinha, ele nos deixou
essa frase maravilhosa em que ele diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo é um exemplo de cristão e um exemplo para todos nós. Então, aqui termina a terceira viagem missionária. Paulo chegando a Jerusalém, onde ele seria preso e várias coisas aconteceriam com ele até a sua morte, que nós veremos mais tarde em outros vídeos. Espero que esse tenha ajudado a vocês e até a próxima.